Povos africanos na Bíblia, um legado de contribuição global. Você sabia que a Bíblia, um dos livros mais antigos do mundo, guarda referências valiosas sobre os africanos que lançam luz sobre a verdadeira origem do povo africano? É surpreendente descobrir que a Bíblia não menciona apenas a história das origens do povo africano, mas também relata a presença de reis e rainhas africanos. Neste vídeo, mergulharemos nas curiosidades que revelam os ancestrais bíblicos dos povos negros e africanos. Igualdade na Bíblia, a irrelevância da cor da pele na Bíblia. Podemos afirmar com segurança que na Bíblia existem personagens de pele negra. No entanto, a Bíblia não identifica especificamente nenhuma pessoa de pele negra, uma vez que a cor da pele não tem relevância para a mensagem fundamental da Bíblia. Com Deus não há parcialidade e a cor da pele não importa. Diante de Deus somos todos iguais. Agora, vamos explorar de onde vêm as pessoas de pele escura de acordo com a Bíblia. Vamos começar em Atos capítulo 17, versículo 26, que diz: "De um só fez ele todos os povos, para habitar sobre toda a face da terra." Com este versículo, entendemos que todas as pessoas do mundo são da mesma descendência e, portanto, formam uma única família. Não devemos discriminar ninguém por causa da cor da pele. Origens, segundo a Bíblia, a origem comum da humanidade. A história da humanidade começa no Jardim do Éden, onde nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram. Após desobedecerem a Deus, eles foram expulsos do Jardim do Éden. Os filhos de Adão e Eva nasceram e começaram a povoar a terra, se espalharam e formaram famílias, tribos e comunidades, dando origem a diversas culturas e civilizações. E após mais de 1000 anos, chegou o dilúvio, no qual toda a humanidade pereceu, exceto Noé e sua família, que foram salvos por Deus. Foi um evento cataclísmico que marcou um ponto crucial na história humana. Essa história envolve não apenas a salvação de Noé e sua família, mas também a preservação de todas as formas de vida animal na arca. Repovoando a terra após o dilúvio, as 3 linhagens de Noé. Após o dilúvio, a família de Noé teve a responsabilidade de repovoar a terra. Essa família era composta por Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, juntamente com suas respectivas esposas. Portanto, não há uma distinção racial na origem das pessoas de pele escura na Bíblia. Todos os seres humanos unem uma ancestralidade comum e fazem parte de uma única família, sem discriminação com base na cor da pele. O livro de Gênesis afirma que toda a humanidade descende de Noé e sua família. O versículo 32 do capítulo 10 de Gênesis ressalta que a partir dos 3 filhos de Noé, os povos se espalharam sobre a terra. Isso nos faz lembrar que, independentemente de nossa cor de pele ou origem étnica, compartilhamos uma ancestralidade comum que remonta à família de Noé. Os descendentes de Cã, a importância de Cuxi na narrativa bíblica. Retornando ao capítulo 10 de Gênesis, encontramos as genealogias das famílias que derivam das origens às nações descendentes dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Neste contexto é fascinante aprofundar mais na linhagem de Cã, especificamente no versículo 5 de Gênesis capítulo 10, que menciona que Cã teve 4 filhos, entre os quais Misraim e Canaã se destacam. Vamos explorar essa genealogia com mais detalhes e compreender seu significado dentro da narrativa bíblica. Cã, um dos filhos de Noé, desempenha um papel importante na genealogia bíblica.
que é essencial para compreender a diversidade das nações descendentes após o dilúvio. O capítulo 10 de Gênesis traça as linhagens de Cã e seus filhos, revelando a origem de várias nações. Entre os filhos de Cã destacam-se Mizraim e Canaã, que desempenharam papéis importantes nas histórias posteriores da Bíblia. Dentre os filhos de Cã é importante direcionar nossa atenção para Cush. Cush é uma figura de grande relevância na narrativa bíblica e suas descendências tiveram um impacto duradouro na história. A Bíblia relata que Cush teve 6 filhos: Seba, Ávila, Sabitá, Raamá, Sabteque e Nimrod. Vamos explorar o legado de Cush e seus descendentes, com destaque para Nimrod, que é considerado o primeiro homem poderoso na Terra. O papel de Cush na história bíblica, as jornadas de Cush e seus descendentes. É interessante notar que no versículo 32 do mesmo capítulo é informado que Cush e seus descendentes estavam entre aquelas nações que se espalharam pela terra após o dilúvio. Os estudos bíblicos destacam a importância de Cush como ancestral principal, talvez ao lado de seu irmão Mizraim, nas regiões onde algumas de suas descendências se estabeleceram. Esse fato refuta qualquer tentativa errônea de aplicar maldições que Deus não tenha colocado sobre os descendentes de Cush. A Bíblia e a raça, refutando maldições raciais na Bíblia. É crucial ressaltar que a Bíblia não faz menção à raça ou à coloração dos descendentes de Cush, tornando-se inconveniente qualquer associação com grupos étnicos específicos. A ênfase na genealogia bíblica reside na importância dos personagens e suas descendências na história da humanidade, independentemente de sua origem racial. Portanto, não podemos usar esse texto como base para julgar ou estabelecer qualquer tipo de discriminação racial. Este capítulo, portanto, nos oferece uma visão das origens das nações, de suas relações familiares e de sua jornada após o dilúvio, promovendo uma compreensão mais profunda da história bíblica e das diversas culturas que se desenvolveram ao longo do tempo. A figura de Nimrod na Bíblia. Nimrod, dentre os filhos de Cush, se destaca como um personagem notável. A Bíblia menciona como o primeiro homem poderoso na Terra. Sua habilidade e influência deixaram uma marca indelével na história. Este personagem é frequentemente associado a várias regiões, incluindo a Núbia, a Arábia e outras áreas do Oriente Médio. Sua notoriedade é evidenciada por inúmeras estátuas e gravuras datadas de centenas de anos que o representam, enfatizando suas características negras. No entanto, a história de seus descendentes é envolta em mistério. A jornada dos descendentes de Nimrod e o impacto dos Cushitas na história. De acordo com alguns estudiosos, a maioria dos descendentes de Nimrod aparentemente migrou para o sul após a dispersão na Torre de Babel, um evento que desempenhou um papel fundamental na disseminação de diferentes grupos étnicos em todo o mundo. A questão da rota que esses descendentes tomaram e sua possível migração para a África é uma área de debate entre os pesquisadores. Uma das teorias sugere que eles poderiam ter alcançado a África, cruzando a Península Arábica e posteriormente o Estreito de Babel, estabelecendo-se em regiões do sul do continente. Outros estudiosos argumentaram que essas populações inicialmente se estabeleceram na África antes de se moverem para a Arábia. Nimrod e seus descendentes são frequentemente associados à terra dos Cushitas, que correspondem aproximadamente ao que é hoje o Sudão, uma região ao sul do Egito.
Esta região é notavelmente conhecida por seu rico legado histórico e cultural, e os cuxitas são frequentemente chamadas de etíopes em algumas referências bíblicas. A identificação desses povos com a terra dos cuxitas e sua possível ligação com o que é agora a Etiópia é uma área de grande interesse para os pesquisadores. É importante ressaltar que a história da migração e assentamento de povos antigos é complexa e muitas vezes baseada em evidências limitadas. Portanto, embora existam teorias e fingissem que surgiram possíveis rotas migratórias e assentamentos, não há consenso sobre os movimentos exatos dos descendentes de Nimrod após a dispersão na Torre de Babel. Essas questões continuam sendo objetos de estudo e pesquisa no campo da arqueologia e da história. Referências na Bíblia sobre a cor da pele. A história de Miriam, Arão e a esposa cuxita de Moisés. Em Números, capítulo 12, encontramos uma passagem intrigante em que Miriam e Arão, irmã e irmão de Moisés, murmuraram contra ele por causa de sua esposa cuxita. Essa passagem é fundamental para refletir a presença dos cuxitas na narrativa bíblica. Os cuxitas eram um povo conhecido por sua pele escura e sua cultura distinta. Essa história destaca que as diferenças culturais e raciais eram evidentes até mesmo entre os líderes do povo de Israel. Essa passagem também nos ensina a importância da acessibilidade e do respeito às diferenças culturais, pois Deus repreende Miriam e Arão por criticarem Moisés por sua escolha de esposa. Isso destaca a mensagem de que diante de Deus todos são iguais, independentemente de sua origem, minorias ou cor de pele. Jeremias e a comparação do etíope que muda a sua pele. Jeremias, em seu capítulo 13, versículo 23, faz uma comparação intrigante ao mencionar o etíope que muda sua pele. Esta passagem é frequentemente interpretada de diferentes maneiras, mas é essencial para destacar que a Bíblia não faz declarações sobre a superioridade de uma raça sobre a outra. A metáfora de Jeremias pode ser vista como uma representação simbólica da dificuldade de uma pessoa mudar sua natureza ou caráter. Não se trata de uma afirmação sobre a cor da pele, mas sim sobre a resistência à mudança. Assim, a passagem destaca a importância do olhar para o interior de uma pessoa e não julgá-la com base em características externas. As origens multirraciais do Egito. Os cuxitas, historicamente associados à terra de Cuxi, que corresponde aproximadamente ao atual Sudão, também são conhecidos como etíopes, devido ao fato de seus habitantes terem rostos queimados de sol. A Núbia sempre manteve fortes laços políticos e militares com o Egito, frequentemente em aliança com ele. Em um determinado período da história, por volta de 747 a.C., os cuxitas conquistaram o Egito e estabeleceram uma nova dinastia de faraós negros, que governou por cerca de um século. Isso marcou um período de grande esplendor para o Egito, graças ao governo dos faraós negros. No entanto, essa dinastia foi eventualmente derrotada pelo Império Assírio e os faraós negros regressaram à sua terra natal, a Núbia, atual Sudão, onde acompanharam a governar o Império de Cuxi por mais de 100 anos. Portanto, os cuxitas e seus descendentes desempenharam um papel importante na história do Egito e da Núbia, destacando a riqueza da diversidade cultural e étnica presente nas civilizações antigas do norte da África. O último faraó negro. Um fato curioso é que a Bíblia faz menção ao nome Tiraka ou Tarcus, considerado o último faraó negro.
Esse desempenhou um papel crucial ao auxiliar o rei Ezequias, quando Senaqueribe, o rei da Síria, atacou Jerusalém. Essa referência pode ser encontrada no segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9. Além disso, no livro de Isaías, capítulo 18, podemos ver que os cuxitas ou etíopes eram guerreiros notáveis. Isaías descreveu os cuxitas como um povo de grande estatura e pele lustrosa, sendo uma nação temível e vigorosa. Até mesmo o historiador Heródoto informou que os etíopes eram conhecidos por serem os homens mais altos e bonitos. Por outro lado, os israelitas acreditavam que eram mais próximos de Deus devido à sua herança cultural e biológica. No entanto, o profeta Moisés lembrou-lhes que não tinham nenhum privilégio especial perante Jeová e que eram equivalentes aos etíopes. Lendo o livro de Amós, no capítulo 9, versículo 7, vemos a afirmação: "Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor." Atualmente, os cuxitas são um grupo étnico afro-asiático localizado no Chipre da África, que inclui a Etiópia, Eritreia, Somália e parte da costa sudanesa do Mar Vermelho. Eles são conhecidos por falar línguas cuxitas. Como uma nota adicional na Bíblia, existem outras referências à África, como a terra de Cuxi, Sabá, Líbia e Egito. No entanto, não há consenso sobre se esses termos se aplicam aos negros, pois essas também tinham declarações brancas. É importante esclarecer que há muita discussão sobre a raça dos antigos egípcios. De acordo com a história bíblica, os egípcios compartilham uma linhagem com os cuxitas, pois ambos são descendentes de Cuxi. Embora durante muito tempo tenha prevalecido a ideia de que os egípcios eram inquestionavelmente brancos, alguns estudiosos argumentaram que os egípcios eram de fato negros, outros acreditam que somente a dinastia 25ª fosse realmente negros. Um egiptólogo proeminente sustenta que os textos e imagens legados pelos egípcios falam claramente de uma sociedade multirracial. O Egito, situado na fronteira entre a África e o Oriente Médio, foi um centro de mistura racial que ocorreu ao longo de séculos. A riqueza da herança africana na Bíblia. Essa exploração da Bíblia nos revela fatos surpreendentes sobre a história das origens do povo africano. É fundamental compreender o contexto e interpretar corretamente as escrituras para evitar estereótipos e preconceitos infundados. A Bíblia e outros registros históricos podem fornecer informações valiosas sobre as complexas relações raciais e culturais ao longo da história. A Bíblia nos revela a diversidade e a riqueza da história africana, evidenciando de maneira incontestável que o povo africano desempenhou um papel significativo na formação da civilização e da cultura global. Ao compartilhar este conhecimento, sempre fomentamos o respeito, a tolerância e a valorização da rica herança cultural do povo africano. Para concluir este vídeo, gostaria de transmitir uma mensagem importante. A cor da pele não é de grande importância para Deus, pois ele está disponível ao coração. Por esta razão, é imperativo que jamais nos permitamos ceder ao racismo. Ao invés de focar na cor da pele de uma pessoa, devemos olhar para sua alma, reconhecendo a igualdade e a dignidade de todos. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos bíblicos da origem da raça negra e sua importância segundo a Bíblia? O que mais te impressionou? Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver algo a acrescentar, por favor compartilhe conosco na seção de comentários. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e clique no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas.
E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo.